Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa segunda videoaula vamos continuar o assunto que a gente estava tratando na primeira. Então, para a gente lembrar aqui, aliás, se alguém aqui não assistiu ainda a primeira videoaula, dá uma pausa aqui e volta lá, assiste lá para ficar dentro do contexto. Então, na nossa primeira videoaula a gente tentou assim, ilustrar, né, elucidar para a gente o que é um vetor, né, para que serve um vetor, e qual é a representação geométrica para esse vetor. E o que vimos aqui, a melhor representação geométrica para o vetor são as flechinhas, né, são os segmentos orientados. Aquilo que carrega um desenho, que carrega as três características essenciais dos vetores: tamanho, ou módulo, como nós gostamos de chamar, direção e sentido. Agora, nós vamos, nessa videoaula, tratar da segunda forma de representar vetores, que é por meio da sua representação algébrica. Ali pelo menos ali do século XVI, fim do século XVI, a gente vê um desenvolvimento da matemática enorme acontecendo, e um dos principais avanços desse período, devido a nomes como Fermat, como Descartes, foi o desenvolvimento de uma forma de representar objetos geométricos ocupavam o centro do que se fazia em matemática desde os gregos, né, 3.000 anos antes de Cristo, até esse período aí, mas uma forma de descrever esses objetos com uma linguagem mais algébrica, uma linguagem que pudesse permitir tratar dessas realidades geométricas de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais formal. E a ideia, assim, sacada, né, que é devida principalmente a Descartes, né, e que inclusive vai posteriormente receber um nome em homenagem a ele, foi a de representar pontos num plano por meio de coordenadas, por meio de um sistema de coordenadas. Né? Ou seja, eu posso mapear esse plano aqui, no caso esse plano aqui do meu flipchart, por meio de dois eixos coordenados, de modo que cada ponto sobre esse plano, por exemplo, esse ponto aqui, pode ser representado por meio de coordenadas. Como é que isso funciona? Bom, uma vez que eu estabeleço esses meus eixos, eu estabeleci o que seriam as direções canônicas aqui, né? Então, a partir desse ponto eu vou descer paralelamente ao eixo vertical até encontrar um ponto sobre a linha reta horizontal. Digamos que esse ponto aqui, né, aqui eu tenho, nessas duas retas, eu dei um referencial, então meu referencial zero das duas está exatamente no ponto onde elas se encontram, o qual a gente vai chamar de origem desse sistema, desse plano. Então, se aqui é o zero, estabeleço também a minha unidade de medida, eu sei quem é o zero, eu sei quem é o 1, e então vou dizer que esse ponto aqui é, digamos, um ponto x. Então, um ponto x. A mesma coisa eu faço aqui em cima, paralelamente ao eixo horizontal, encontrei ali um ponto y. Então, nós vamos dizer, esse ponto aqui, ele é representado por uma dupla, por um par de números. Nós escrevemos assim, x, y. De fato, é um par ordenado, ou seja, a ordem importa. Importa quem é o primeiro e quem é o segundo. Se eu escrever yx, eu estou falando de outro par, estou falando de outro ponto desse plano. Então, dessa forma, pontos num plano, o que a princípio é uma noção puramente geométrica, ganha agora uma linguagem algébrica. Um ponto no plano é representado por um objeto assim, por uma dupla de números. Então, quem seria o ponto 1, 2? Eu pego aqui 1, 2 aqui, né? E o ponto ali onde essas duas linhas vão se encontrar é o ponto que é representado pelo par ordenado 1, 2.
e assim por diante, para qualquer ponto a gente consegue fazer isso. Agora, a gente está aqui falando sobre vetores, e a gente gostaria de encontrar uma representação geométrica que seja apropriada para representar vetores. Vetores, geometricamente, a gente sabe que são representados por segmentos orientados, por flechinhas. Agora, então, aqui eu tenho um ponto que eu sei que é representado geometricamente por um par ordenado, mas uma outra coisa que a gente pode perceber, se eu dou 2 pontos sobre o plano, eu posso, com esses 2 pontos, construir um vetor. Isso é claro, né? Isso faz sentido. Se eu tenho 2 pontos quaisquer no plano, digamos que eu tenho esses 2 pontos aqui. Vou colocar um ponto aqui e outro ponto, por exemplo, aqui. Se eu tenho 2 pontos sobre o plano, eu consigo construir um vetor. Vou chamar esses 2 pontos aqui de... Esse ponto aqui eu vou chamar de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B. Se eu tenho 2 pontos no plano, eu posso construir, eu posso fabricar o vetor que tem origem em um desses pontos e que tem extremidade no outro. Por exemplo, eu posso fabricar o vetor que sai de A e chega em B. Tranquilo? Né? Posso fazer isso. Então, beleza, se eu tenho 2 pontos no plano, eu consigo associar a esses 2 pontos um vetor que sai de um deles e chega no outro. Aqui eu tenho um ponto, né, ponto xy, e num sistema cartesiano, a gente sempre vai ter aquele ponto que é o nosso referencial, que é a origem. Eu tenho 2 pontos. Eu tenho um ponto que é a origem, e eu tenho outro ponto que é o ponto de coordenadas xy aqui no meu desenho. Eu posso, da mesma forma como eu fiz aqui em cima, eu posso fabricar o vetor que sai da origem e chega lá naquele ponto de coordenadas xy. Né? Ok? Então, posso fazer isso sem nenhum problema. Agora, vamos supor, né, eu tentei desenhar aqui de modo que esse vetor representado por essa flechinha fosse exatamente o mesmo vetor representado pela flechinha aqui em cima. Então, suponha, não deve ser certinho, mas suponha que esse tamanho seja o mesmo. Suponha que essas duas linhas sobre as quais, né, essas duas linhas sobre as quais repousam essas flechinhas aí, suponha que elas sejam paralelas, e eles, se são paralelas, agora eu olho para elas e vejo que elas têm exatamente o mesmo sentido. Portanto, mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, estou falando do mesmo vetor. Estou falando do mesmo vetor aqui. Agora, beleza, se eles são o mesmo vetor, a gente poderia enxergar aqui, né, aqui embaixo é até mais fácil, né? Esse vetor, ou o tamanho dele, esse segmento, ele é a hipotenusa de um certo triângulo retângulo aqui. A mesma coisa aqui. Né? Esse vetor, esse segmento, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Agora, se esses 2 vetores são os mesmos, então esses 2 triângulos retângulos têm exatamente as mesmas medidas. Dá uma olhada, vê se isso faz sentido. Né? Então, vou repetir. Se esses 2 vetores, se esses dois segmentos orientados representam o mesmo vetor, então esses 2 triângulos retângulos têm exatamente as mesmas medidas. Tem a mesma hipotenusa, isso, claro, porque é o mesmo vetor, e eles também têm os mesmos catetos. Os catetos medem a mesma coisa, as hipotenusas medem a mesma coisa. Isso significa que, se eu olho para esse tamanho aqui, né, se eu olho esse tamanho, percebam, né, esse tamanho aqui, e é exatamente a diferença das coordenadas, né, esses são os nomes, né, que a gente dá. Então, primeira coordenada de um ponto, abscissa, segunda coordenada de um ponto, ordenado. Então, esse tamanho aqui em cima, ele corresponde exatamente à diferença da coordenada do ponto B menos a ordenada do ponto A.
Assim como esse tamanho aqui embaixo, esse aqui, corresponde à diferença entre a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A. E o que a gente acabou de concluir é que, olha, se eles são o mesmo vetor, então esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho. E esse tamanho aqui embaixo, né, bom, esse tamanho aqui também é a diferença dessa ordenada para essa ordenada, só que como aqui é a origem, a ordenada aqui é zero. Portanto, esse tamanho aqui, isso aqui é o y. Né? E, claro, eu estou falando de tamanho aqui porque eu estou lá no primeiro quadrante aqui positivo, né? Poderia ser negativo se tivesse nos outros quadrantes aqui. Então, aqui é y, aqui é x. Ou seja, aqui também tem que ser y, porque é o mesmo vetor. E aqui, esse tamanho aqui, também tem que ser x, que é o mesmo vetor. Então, legal. Então quer dizer que se eu faço a diferença das coordenadas do ponto B para as coordenadas do ponto A, e essa diferença der, na primeira coordenada der x, na segunda coordenada der y, é porque eu estou falando exatamente do mesmo vetor que é representado por esse segmento aqui que sai da origem e chega no ponto xy. Em outras palavras, a gente pode dizer que isso aqui, essas duas coordenadas, que a gente já sabe que é uma boa representação para pontos no plano, também é uma boa representação para vetores no plano. E por quê? Se isso aqui é um vetor V, né? Se aqui é um vetor V, uma flechinha em cima para representar, para deixar claro que aquilo é uma variável vetorial, então esse aqui também será o mesmo vetor V, porque tem o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Então, se eu digo que V é dado pelas coordenadas x, y, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quaisquer que sejam os pontos que eu escolher para serem pontos inicial e final desse vetor, a diferença das abscissas desses dois pontos vai dar x, e a diferença da ordenada desses dois pontos vai dar y. Né? Se for esse aqui, aí, se eu usar o segmento que sai da origem, aí fica interessante, porque a representação do vetor, a representação algébrica do vetor será a mesma representação algébrica do ponto final. Agora, se eu pego um ponto A para ser a origem, que não é a origem do sistema cartesiano, então, claro, o ponto B aqui, as coordenadas do ponto B, vão ser diferentes, não vão ser exatamente x, y, mas se eu fizer a diferença das coordenadas desse ponto para as coordenadas desse, o resultado vai dar exatamente x, y. Isso nos diz que essa daqui é uma representação consistente, congruente para vetor. E aqui eu tenho uma representação algébrica, né? Uma representação algébrica. Aqui, para a gente fechar aqui essa nossa aula, dada essa discussão que a gente acabou de fazer, espero que assim, tenhamos chegado a um ponto em que faça sentido ele escrever isso aqui. Esse vetor V, ele pode ser denotado, faz sentido denotar esse vetor por B menos A. Então, quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, para ver se isso ganha sentido na mente de vocês. Isso aqui, a princípio, quer dizer, o que significa fazer algebricamente diferença de pontos? A princípio, isso não faria muito sentido. Eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui. Como é que eu faço diferença entre dois pontos? Algebricamente, parece que não faz muito sentido. Aqui a gente está atribuindo um significado. Quando eu coloco um pontinho assim em cima da igualdade, quer dizer que não é que isso daqui é dado por meio de alguma coisa já pré-estabelecida. É que, de fato, eu estou definindo assim. Eu estou dizendo que, olha, eu vou entender a diferença do ponto B menos o ponto A como sendo o vetor que sai de A e chega em B. Ou seja, se A é esse ponto, B é esse ponto, B menos A será o vetor que sai daqui e sai de A e chega em B, que é o que você está chamando de vetor V aqui. Isso, do ponto de vista da representação algébrica, faz todo sentido.
Porque esse ponto B, ele tem a sua representação algébrica por meio de um par ordenado. O ponto A também tem a sua representação algébrica por meio de um par ordenado. Essa diferença aqui, como é que a gente faz isso aí algebricamente na prática? Da forma mais simples e natural que poderia ser. A diferença é a diferença da primeira coordenada de B menos a primeira coordenada de A. Essa será a primeira coordenada do vetor, né? A qual aqui nós sabemos que vai dar x, vai dar exatamente x, porque essa diferença aqui é esse tamanho, que é o mesmo que esse, que é x. E a segunda coordenada vai ser dada pela diferença da segunda coordenada de B menos a segunda coordenada de A, a qual é dada por esse tamanho, que é o mesmo que esse tamanho, que é igual a y. Ou seja, essa notação, né, B menos A, um ponto menos outro, entendida como o vetor que sai do ponto A e chega no ponto B, ela é coerente, ela é congruente com essa representação algébrica de vetores por meio de pares ordenados. Agora você pode estar pensando, né? Peraí, calma. Você já disse que pontos são representados por pares ordenados, certo? Certíssimo. Agora você está me dizendo que vetores são representados por pares ordenados. Exatamente. Tá. Como é que eu olho para um par ordenado e distingo se esse negócio é ponto ou é vetor? Se você só está olhando para a representação algébrica, então se você está olhando para um objeto assim, né, 1, 2, par ordenado, 1, 2. Eu pergunto, isso aqui é a representação de um ponto ou é a representação de um vetor? É ambíguo, né? É ambíguo. Né? Eu não sei dizer se isso aqui é um ponto ou é um vetor. E também, isso não vai causar confusão? Não, porque no contexto é que a gente vai entender se nós estamos falando de ponto ou se nós estamos falando de vetor. Mas fato é que a representação algébrica de pontos e de vetores são exatamente as mesmas. Para a gente fechar aqui eu estou falando de objetos sobre um plano. A gente poderia fazer a mesma discussão com objetos no espaço, ou seja, eu poderia acrescentar, aqui eu tenho duas direções, né? Uma direção horizontal, uma direção vertical, eu poderia acrescentar uma terceira dimensão, né? Se isso aqui estivesse representando o meu chão, tem uma direção, né, para cá, outra direção aqui, né, nessa direção aqui, poderia ter a direção que dá a minha altura aqui, né? Então, com essas três dimensões, a gente poderia fazer o mesmo tipo de discussão, o mesmo tipo de análise. Então, como é que eu represento um ponto no espaço? Agora, três dimensões. Tem um eixo X, tem um eixo Y, mas agora também tem um eixo Z. Bom, um ponto será representado por três coordenadas, ou seja, por uma tripla ordenada. Enquanto pontos no plano são representados por pares ordenados, X, Y, pontos no espaço são representados por ternas ordenadas ou triplas ordenadas, x, y, z. Então, quem é o ponto 1, 2, menos 8? Então, vai lá, no eixo x acha 1, no eixo y acha 2, no eixo z acha menos 8. Faz aquela brincadeira de fazer as retinhas, né? Onde elas se encontrarem, você, na verdade, no caso do espaço, não serão retinhas, né? Serão planos, e onde eles se encontram, a gente encontra o ponto que é representado por aquela tripla ordenada. Vetores é a mesma coisa. Eu posso, a um ponto, eu posso associar o vetor que sai da origem desse sistema, do 0, 0, 0, e chega naquele ponto, x, y, z. Portanto, vetores no espaço são representados assim como pontos por ternas, por triplas ordenadas. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado, espero que essas ideias comecem a ficar naturais, e, como eu falei, essas ideias elas são fundamentais, são imprescindíveis para a gente fazer bem o curso de Cálculo 2, para que as coisas ganhem sentido, para que não fique simplesmente um mero apanhado de ideias artificiais, das quais a gente não faz ideia do que está falando. Eu espero que tenha feito sentido. Quaisquer dúvidas, temos nosso encontro simples, levem o nosso chat, também coloquem suas dúvidas lá. Estamos juntos, contem com a gente, até o próximo vídeo.